Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, Bocardi. Boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Começar falando sobre as questões aí da economia no Brasil, Vera Magalhães, porque temos Simone Tebet, Haddad, Lula, cada um meio que dizendo uma coisa. Simone Tebet está dizendo que ela foi para ser ali um ponto de... Qual seria a palavra? Um ponto de equilíbrio para ter contradições, mas fica complicado quando cada um fala uma coisa, né? Fica muito complicado quando cada um fala uma coisa, Bocardi, quando quem fala no sentido oposto vem a ser o presidente da República. Então, a coisa está aí num ponto em que ninguém sabe qual é a diretriz que está valendo e qual é apenas para jogar para a torcida, né? Ontem, na parte que a gente não comentou aqui, da entrevista do presidente Lula a Natuzaneri na Globo News, ele falou de economia. E aí, tudo que ele tinha falado em termos bastante racionais e necessários sobre o golpe, no caso da economia, foi meio jogado por terra, porque ele repetiu uma série de coisas que ele vem dizendo desde a campanha que colocam em dúvida a sua disposição de ter responsabilidade fiscal no governo e de conduzir a política econômica dentro de diretrizes ali que sejam aceitas por investidores, pelos agentes econômicos e que não levem o país de novo a produzir hiperinflação, juros sem controle, porque isso, no fim do dia, vai justamente atingir aqueles que o Lula diz querer beneficiar, que são os mais pobres. Então, o que ele falou e que causou espécie de novo, né? Voltou a dizer que a autonomia do Banco Central é ruim. E aí, quando ele fala isso, ele fala que não é necessária porque ele deu autonomia ao Banco Central sob Henrique Meirelles quando ele foi presidente. Acontece que isso é a mesma coisa de eu dizer que não precisa ter radar de trânsito porque eu ando dentro do limite de velocidade. Acontece que a hora que eu resolver não andar dentro do limite de velocidade, é justamente o radar de trânsito que vai me multar e vai me fazer voltar para esse limite. As leis não existem pensando quem vai cumpri-las e quem não vai. Existem porque o conjunto da sociedade precisa cumpri-las. A autonomia do Banco Central não existe porque o presidente é A, B ou C. Existe justamente para que, sendo o presidente A, B ou C, aquela instituição tenha autonomia para praticar a política monetária que o país precisa para não produzir superinflação. Então, é isso que o Lula ignora quando ele tenta transformar as coisas de uma forma simplificadora em algo que a sua base entenda. E a economia não funciona nessa base simplista e de falsas contraposições, né? A esquerda fala muito em falsa equivalência. Isso que o Lula faz nada mais é do que uma falsa equivalência em matéria econômica. Da mesma maneira, não adianta ele dizer que ele foi responsável fiscalmente nos seus 2 primeiros mandatos e que por isso ele não tem nada a provar para ninguém, porque a gente está falando de futuro, está falando de um novo mandato, sob novas circunstâncias e com uma realidade bem diversa daquela que ele encontrou. Ele sucedeu o Fernando Henrique Cardoso, que tinha criado a lei de responsabilidade fiscal. Então, não é verdade que não havia balizas fiscais que ele precisasse seguir naquela época. E agora, o que o Bolsonaro está entregando para ele é um teto todo esburacado, que precisa, de fato, ser trocado por alguma outra baliza fiscal que faça sentido e que seja cumprida, mas também um déficit de 2% do PIB, que os ministros dele, tanto o Fernando Haddad quanto a Simone Tebet, estão dizendo que não vai se manter. Portanto, que eles vão produzir superávit ou, pelo menos, equilíbrio nas contas. E aí isso não condiz com o que o presidente está dizendo. Não pode haver essa situação em que o Lula fica no palanque eternamente falando para os seus e os ministros tentam convencer o mercado de que vão ser responsáveis, porque aí isso vai ser um trabalho de enxugar gelo, vai ser um trabalho de Sísifo, em que eles vão rolar uma pedra para cima o dia inteiro e chegando lá o presidente vai empurrar a pedra de volta para baixo.
E num cenário em que a gente não sabe o que vai entrar no lugar do teto de gastos, né, Vera? E claro que o mercado fica trabalhando com especulações, porque o governo ainda não apresentou qual vai ser essa alternativa, né? Diz simplesmente que o teto de gastos não funciona e de verdade, realmente, o teto foi implodido no governo Bolsonaro, mas ainda não disse qual vai ser a alternativa, né? Ele tem até junho para fazer isso, né? Pelo que foi acordado na PEC da transição, Carol. Acontece que o presidente fica fazendo falsas sentenças, né? Quando ele fala, não tem dinheiro para investir em escola, nem para pobre, mas tem dinheiro para pagar juros. Os juros aumentam justamente porque o mercado olha para o valor da dívida pública e acha que o governo não vai conseguir pagar, porque está gastando demais, está aumentando essa dívida e, portanto, aumentando o gasto com juros. Então, é a ação de governo que leva os juros a explodirem por falta de confiança. E o presidente simplesmente dizer que o juro é uma coisa que brota da natureza e que, portanto, é uma coisa malvada, né? Que você está gastando com juros e não com outras coisas, é fingir que ele não conhece uma engrenagem muito básica da economia, quando ele conhece, porque justamente ele já presidiu o país 2 vezes. Assim como o Bolsonaro falava muito para o seu público mais convertido, e passou 4 anos fazendo isso, e isso inclusive levou à radicalização que a gente vive, o Lula parece que vai querer passar uma parte do seu tempo na presidência, não deixando que aquele núcleo duro de eleitores petistas e lulistas que votam no PT e no Lula em qualquer circunstância, se decepcione com o governo. Então, ele está falando para esse público raiz. Só que não é esse que ele precisa para governar, esse ele já tem. Da mesma maneira que não era produtivo aquilo que o Bolsonaro fazia de produzir arruaça o tempo inteiro e caos, não é produtivo o Lula ficar colocando dúvida no mercado financeiro. Por quê? Porque ele tem justamente um país conflagrado para governar, um país que, em parte, não aceita a vitória dele e cuja conquista dessa parcela do eleitorado dependerá muito da economia. Então, ele deveria fazer justamente o contrário, não criar marola na economia, deixar a equipe econômica trabalhar e mostrar resultado, portanto, angariar a confiança dos investidores e dos agentes econômicos, porque isso vai ajudar o governo dele a fazer aquela política voltada para os que mais precisam e não atrapalhar. O raciocínio está totalmente errado. Quem parece ter entendido do que se trata são a Simone Tebet, o Geraldo Alckmin, até o próprio Haddad, que tem feito declarações muito razoáveis, e o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais e que hoje veio a público para apagar o incêndio das declarações do presidente, dizendo que não está no horizonte nenhuma mudança quanto ao Banco Central, aliás, algo que o Haddad também já tinha falado, e para dissipar um pouco esse mal-estar com essa parte econômica da entrevista do presidente. E daí você fica pensando, mas por que falar isso também, né? Para quê? Assim, Exato. Para quê? Não estava no contexto da pergunta. Não estava na conversa ali. A questão do Banco Central especificamente é isso. Para que trazer uma discussão que não leva a nada? Já está colocada ali a questão da independência do Banco Central. E aí vem uma discussão que não precisa da independência, porque é independente, porque é querer provar. Não sei se é a tentativa de provar que não interfere, né, nessas questões e tal. Mas realmente desnecessário. E agora veio o pessoal hoje no Day After aí para atuar como bombeiro. E é isso, Bocardi, que você está falando, porque para mudar isso, você precisa de uma proposta de emenda à Constituição, que é aquela coisa que a gente sabe bem que não é simples de aprovar, porque precisa de um quórum muito qualificado. E já pensou se ele apresenta, digamos, ele finca o pé e fala, não quero mais essa autonomia do BC, vou mudar isso. E aí apresenta e perde no Congresso. Você já inaugura o seu governo com uma derrota dessa magnitude, porque o Congresso não é um Congresso de esquerda. O Congresso que foi eleito não vai rever a autonomia do BC, ainda que aqueles que colaborem com a governabilidade nos partidos de centro, eles são favoráveis à autonomia do BC. Então, é algo burro em muitos aspectos e que não ajuda em nada nesse momento em que o país está conflagrado. E há muitos outros fatores mais importantes do que isso, né? Também, enfim. Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho e levar para o dia de amanhã, né? Que é esse tal encontro aí
do presidente Lula com os comandantes das Forças Armadas. Circulou muito hoje, né, Vera, pelo menos uma tentativa de distensionar essa questão depois da entrevista dele, numas de que assim, vamos tratar do futuro, das coisas. Até um ponto que ele colocou ali, que ele queria também ouvir das Forças Armadas qual é a demanda de cada um, para que possam realmente exercer o seu papel dentro da Constituição e tal, sem entrar nas questões políticas. Exatamente, Bocardi. Toda a tentativa vai ser de que a conversa enverede por esse caminho, que as forças apresentem as suas demandas em relação ao que precisa em termos de equipamento, em termos de investimentos em inovação tecnológica, também a questão de se as tropas estão sucateadas ou não, se precisam de reajuste, etc. Então, questões interna corporis que ajudem a essa aproximação que hoje é muito difícil. Hoje a gente tem aí as Forças Armadas bastante divididas, e esse encontro acontece 2 dias depois de o presidente dizer que todo mundo seria punido, todos aqueles que participaram dos atos do dia 8, e de a gente ter reportagens aí que começam a investigar melhor como está essa divisão interna e que trazem resultados bastante inquietantes. Por exemplo, as postagens de um coronel do Exército que até outro dia estava no GSI e atuava como assessor-chefe militar da Assessoria Especial de Planejamento e Assuntos Estratégicos do GSI, o coronel do Exército José Plácido Matias dos Santos, que fez uma série de postagens incentivando a participação dos militares no golpe do dia 8, dizendo que estava na hora dos coronéis com tropa se insurgirem e estarem do lado certo da história e não se submeterem às ordens do, entre aspas, maior ladrão da história da humanidade. Então, um coronel do Exército, da ativa, do GSI, portanto, dentro do Palácio do Planalto, se sentiu liberado para fazer uma postagem aberta dessas numa conta do Twitter. Então, é algo muito sério. E ele também, dias antes, se referiu ao comandante da Marinha em termos muito bizarros, falou que ele era prostituta de ladrão por ter feito reverência ao Lula durante a sua posse. Então, a coisa está descontrolada. Esse homem trabalhava diretamente com o general Heleno, que eu venho dizendo aqui, é apontado dentro do governo como um dos principais responsáveis pela ala ali que eles chamam de aloprada nas Forças Armadas, a ala que estaria disposta a tudo numa contestação do governo naquela ocasião. É uma ala que é minoritária, porém o bolsonarismo não é minoritário, né? O bolsonarismo dentro das forças está dividido entre esses que querem ações golpistas e que não aceitam ser governados pelo Lula e os legalistas que são maioria dentro desse grupo. Então, é esse grupo bolsonarista legalista que o governo precisa atrair. Mas, ainda assim, o Lula não se sente confortável, por exemplo, para ter militares cuidando da sua segurança. Pediu estudos que apresentem alternativas à presença militar na segurança da família dele e dos palácios. É algo sui generis, não aconteceu ainda aqui. A Polícia Federal não é talhada para isso. Então, a situação é muito delicada, vai exigir que amanhã, nessa reunião, todos tenham um pouco de nervos de aço para não se exaltar, nem aqui nem ali, deverão ficar dentro de um protocolo muito pré-estabelecido, vai ser aquela conversa meio falseta, sabe? Em que ninguém vai falar realmente o que pensa. Calor, né? Será que vai dar praia? Aquela coisa amenidade. Temas genéricos, exatamente, Carol. Vai ser uma conversa bem polida, em que provavelmente alguém vai estar pensando uma coisa e falando outra, mas nesse momento é necessário. E aí depois a gente vai ver quem vai ser punido, porque esse, por exemplo, que fez essas postagens golpistas, inclusive lançou umas bravatas do tipo, quem vai vir me punir? Então eles estão muito seguros de que nada vai acontecer. Entre o nada acontecer, né? Ou seja, uma acomodação geral e uma coisa ali de pôr todo mundo em praça pública e punir, o que pode ter um efeito contrário, eu acredito que vai se buscar um meio termo e punir individualmente esses que mostraram mais a cara e que se expuseram no apoio ao golpe.
Agora, o governo já está se movimentando, né? Já tinha desligado militares de cargos ali dos palácios, do GSI, agora começou a mudar os comandos da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal, né? PRF não sobrou nada, né? Nesse caso eu diria que é muito necessário, porque o que a gente viu da PRF nesses últimos anos foi a sua transformação de uma polícia encarregada em fazer a segurança nas estradas em uma polícia com conformações políticas ali, em muitos casos, mesmo antes do dia anterior da eleição e daquela negligência com que eles atuaram na paralisação das estradas após as eleições. A gente já tinha tido episódios muito estranhos ligados à PRF, como aquele em que eles prenderam uma pessoa num camburão, transformaram um camburão numa câmara de gás em Sergipe, atuação em invasões de morros no Rio de Janeiro, inclusive com uma presença ostensiva, atirando, etc., coisas que não são atribuições da PRF. Isso tudo está sendo investigado em inquéritos, mas essas pessoas que eram ligadas ao Silvinei, que era o antigo diretor-geral da PRF, não tinham condições de permanecer mesmo. Esses cargos de comando nos estados são cargos de confiança e assim devem ser preenchidos. Algumas fontes que eu tenho na PRF, nos dias logo ali antes da posse, estavam bastante inquietas, porque as trocas que estavam sendo feitas estavam premiando outros bolsonaristas que tinham postagens muito enfáticas em favor de golpe, dizendo que as eleições foram fraudadas. Então, essa também é uma corporação que está muito contaminada politicamente. Talvez seja difícil, inclusive, substituir em todos os estados por pessoas que não tenham esse tipo de postura. Vai demorar um tempo para o governo afirmar a sua autoridade nessas corporações que foram muito inseminadas por ideologia e por atuação política fora das suas atribuições constitucionais. Anderson Torres, algo mais sobre Anderson Torres, que está aí, né? Não quis falar nada no depoimento, mas deve ter um próximo tal, o ex-ministro da Justiça, e que teve lá um documento encontrado no apartamento, na casa dele. Exato, o Bocardi, quem depôs hoje foi o ex-número 2 dele, que ficou segurando a bucha ali quando ele viajou para os Estados Unidos e tentou colocar tudo na conta do Anderson Torres. O nome dele é José Vicente, né? Perdi aqui o nome do nome. Aqui Fernando de Souza Oliveira, desculpa. Eu estava com a nota aberta e não estava achando o nome dele aqui também. Ele depôs e aí falou que, mais ou menos, que o Anderson Torres foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Como, assim, ele foi embora, foi para os Estados Unidos, não me deixou nenhuma orientação sobre como proceder. Ok, é uma estratégia, mas que também não para em pé diante da realidade, porque esse senhor, Fernando, produziu um áudio que mandou para o governador, para o chefe dele, portanto, dizendo: não, governador, tá tudo tranquilo, inclusive a gente está aqui liberando, porque eles vão descer pacificamente para a esplanada, tá tudo bem, etc. A gente exibiu esse áudio aqui no dia seguinte aos atos golpistas. Então, não é bem assim. Ele tem uma parcela importante de responsabilidade, porque coube a ele a mudança muito brusca de um protocolo que tinha sido previamente acertado com o governo federal, segundo o qual essas pessoas seriam barradas e não teriam acesso à esplanada dos ministérios. E foi essa liberação que propiciou que eles chegassem aos prédios sem nenhum policiamento, inclusive escoltados pela PM do DF, e aí procedessem às invasões naqueles modos que a gente assistiu. Então, ele tem, sim, muito a explicar. Só essa história, essa balela de que o Anderson Torres viajou e não deixou nada para ele, que ele era novo na firma, não vai resolver a situação dele, entendeu? Porque então... E mesmo que seja verdade, né, Vera? Tudo bem, a gente não conseguiu dimensionar, a gente não sabia e tal. Mas aquela hora do áudio, já tinha uma multidão indo para a esplanada. Ele viu aquele povo todo e disse que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Não cola, disse né? Que era tudo pacífico e que a inteligência, enfim, que não tinha pego nada demais, mas aí nesse depoimento de hoje ele diz
que a inteligência já falava em riscos ali de tumulto. Então, por que ele liberou? Se você está no comando, não importa se você é o titular ou não, naquele momento você responde por tudo que acontecer sob a sua orientação. Então, acho que isso não vai livrá-lo de ser igualmente responsabilizado. Quanto ao Anderson Torres, ele segue naquela toada de que ele quer ter acesso à íntegra de tudo que foi dito, de tudo que há de investigação até aqui, antes de se pronunciar, né? Ele foi aconselhado a ter bons advogados, porque a situação dele não é simples. E a polêmica do dia foi essa foto publicada na capa da Folha de São Paulo, né, Vera? Que suscitou aí diferentes interpretações. Não sei se todo mundo viu, é uma foto... não sei se dá para dizer que é uma montagem, mas é uma foto com dupla exposição, né? Tem o Lula sorrindo e um vidro estilhaçado assim na frente. Dá a entender que aconteceram essas duas imagens ao mesmo tempo, mas não é o caso. E aí gerou uma tremenda polêmica. Até a SECOM se manifestou, né? Até a SECOM se manifestou. A foto é de uma das grandes fotojornalistas do Brasil em atividade, que é a Gabriela Biló, premiada fotojornalista da Folha de São Paulo. Eu já trabalhei com ela no Estadão. Ela é de fato brilhante, além de ser uma fotógrafa muito disposta a sempre encontrar a melhor foto, então ela é muito atenta e ela fez uso dessa técnica, que é uma técnica usada aí em fotojornalismo em circunstâncias de não hard news, principalmente, em fotos de exposição da Lua, fotos de futebol para mostrar, por exemplo, toda a trajetória da bola durante um gol. E consiste no seguinte: você tira uma foto e aí você não muda o frame, e aí você tira uma outra, e na hora de revelar, entre muitas aspas, porque hoje em dia a gente não revela mais foto, que não é mais analógico, você sobrepõe as duas imagens. E ela fez isso num vidro que foi estilhaçado, e não foi por uma bala, tá? Foi no quebra-quebra das manifestações, e uma foto do Lula em que ele está bem, está ali se regozijando, ajeitando a gravata, sorrindo. E aí ensejou uma análise semiótica do contexto da foto, do que a foto tentou comunicar, que eu acho que é o de menor importância. Acho que a principal discussão aí é se cabe fotomontagem numa capa de jornal como fotojornalismo, e eu acho que não. Mas essa decisão não é só da fotógrafa, é uma decisão que cabe ao jornal e à fotógrafa, e aí cabe a eles se explicarem. O que me chamou muito a atenção, e eu acho que para a gente ficar de olho, foi o linchamento em cima da fotógrafa, em termos ali muito inflamados. Ela que outro dia era enaltecida como heroína do jornalismo, pelo fotojornalismo combativo que ela faz, e já apanhou, inclusive, de bolsonaristas, etc. E agora, do dia para a noite, foi transformada numa golpista que quer colocar em risco a segurança do presidente. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora, para que aqueles que antes diziam que o bolsonarismo acossava a imprensa não passem a fazer isso com um sinal trocado. Não, entendeu? Se pegarmos aqui, nós três aqui, por exemplo, cada um vai ter um posicionamento sobre isso. E aí é aquela história. O meu posicionamento, eu tenho que... Vou defender ele até o ponto que chegar no limite da defesa do seu, nesse caso. Tá aí, o critério está colocado, múltipla exposição à técnica, a técnica existe. O critério estabelecido pelo jornal, ou sei lá por quem quer que seja, para você utilizar isso, é você colocar na legenda que foi uma montagem, o jornal fez isso. Então, assim, cumprindo lá o seu critério. Agora, chegar num ponto de querer destruir a honra da pessoa, a capacidade profissional, seja lá o que for, por causa de uma foto, cada um tem a sua opinião, mas eu vou respeitar a sua. Eu estava pensando aqui, será que eu sou contra ou sou a favor? É difícil até de você chegar num consenso sobre isso, nesse pensamento. Muitas vezes as pessoas vão lá de cara, já tomam a decisão e tomam uma atitude, e eu li muito sobre isso, todo mundo com vários posicionamentos. Eu tava pensando, me ocorreu aqui agora, uma foto montada, montagem não, a primeira reação que vem, não vamos fazer montagem com isso. Ou você tira a foto ali do momento mesmo, daquilo, bacana, e é ótimo. Agora, recorrer à montagem fica fácil. Mas eu pensei ao mesmo tempo também, mas e aí, uma charge? E uma charge que você vai lá e que faz parte, integra até o jornalismo também. E aí na charge você vai lá, desenha e constrói o momento, a situação que você quer, que a sua criatividade permite. Então, diferentes nesse caso. E eu também não gosto da ideia de uma montagem para uma cena de hard news. Mas é isso, eu acho que não dá para a gente enveredar para esse caminho em que até muitos intelectuais entraram de acossar a fotógrafa da maneira como foi feito. Isso é
Eu sempre lembro da música da Geni. Até ontem a imprensa era a heroína que estava salvando a democracia para no dia 2 virar golpista. Não dá, não é aceitável. É usado o mesmo expediente que se usava antes para intimidar a imprensa. O jornal que trate disso pelo seu ombudsman, inclusive é um jornal que costuma fazer muito um trabalho de análise dos seus próprios erros, dos seus próprios acertos, exato. Mas eu acho que se passou um pouco da linha, e essa coisa de, tentaram dizer que é um tiro que atingiu o Lula e que a integridade do Lula passa a ficar em risco. Ele não está em uma situação fragilizada na foto e o estilhaço não é de um tiro. Então aí já se está indo além da fotomontagem para uma derivação, viagem da cabeça das pessoas. Qual é a música? A música, eu vi um tuiteiro justamente evocando essa música em razão dessa foto, porque ele achou que a foto glorifica o Lula e mostra o Lula blindado ali a qualquer ataque, a democracia blindada, e ele que tuitou com essa música do Jorge Ben, que eu acho que é um bom encerramento para essa polêmica. A gente está... Enquanto isso, vamos buscando na nossa imaginação Jorge Ben Jorge da Capadócia. Vamos ter ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar. Jorge de Capadócia. Olha ele. Jorge de Capadócia. Jorge de Capadócia. E essa introdução aí vai comer todo o nosso tempo. É música falar, armas de fogo meu corpo não alcançarão. Era por isso que eu tinha pensado. E acharam? Mas a melodia é boa, hein? Tudo do Jorge Ben é muito bom. Depois vocês ouvem. Até chegar nessa parte demora. Eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Viva a voz, Vera Magalhães. Boa noite, obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, Vera.